Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bom? Que bênção, uma manhã muito abençoada, diferente, já percebe pelo cenário aqui, né, do povo muito abençoado. E hoje a gente, aproveitando, né, todas as festas de ontem que passamos por aí, mas não queremos deixar esse tempo DVD, que tem sido um tempo tão gratificante, um tempo tão gostoso na presença do Senhor, que nós não optamos em não ter. Então hoje de um formato diferente, um bate-papo aqui sobre tudo aquilo que nós conversamos. Foram já quantas? 30 lições já, né? Que maravilha. Então hoje aqui com os professores, né, a gente quer bater esse papo, vamos dizer assim, recordar, fazer meio que um resumão de tudo aquilo que nós conversamos nesse tempo, e vai ser um tempo muito agradável. Não preciso apresentar ninguém, todos são mais do que conhecidos, e a gente quer ter esse tempo. Então vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esse tempo, com certeza vai ser um tempo muito gratificante. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer a Ti por esse tempo, por esse momento, sei com as nossas vidas que aqui estão, cada irmão, ó Pai, que tem participado desse momento, dessa manhã conosco, vai de encontro, que tudo aquilo que conversamos aqui, ó Pai, possa de forma muito prática entrar no coração, na vida e na alma de cada um, e que juntos, ó Pai, possamos crescer, que juntos possamos a cada dia conhecer ao Senhor e assim poder Te glorificar e Te adorar da melhor maneira possível. Então, ser conosco, nos guardando e nos protegendo, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Preparado? Amém. Vamos lá? Vamos lá. Vou passar então para a nossa diretora, para a Sueli, para a gente começar esse bate-papo aí, essa explanação. Então, na verdade, esse livro, Conhecendo a Deus, ele, desde o início, ele se baseou em João, capítulo 17, versículo 3, que é o tema, né? Que é: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o nosso objetivo, né, a vida eterna, né, o que nós queremos alcançar, ela vem através de uma qualidade de vida, de nós conhecermos mais a Deus. Então esse é um grande desafio, o desafio de conhecê-lo melhor. E nós conhecemos através da sua palavra, e nós conhecemos através de Cristo Jesus. E o Espírito Santo vai nos mostrando também. Então tudo esse relacionamento com Deus, isso vai formando uma qualidade de vida, uma intimidade, e isso é importante. Então tem alguns benefícios para a gente poder conhecê-lo. Conhecendo mais a Deus faz com que nós compreendamos melhor quem somos, as nossas necessidades e o propósito da nossa existência. Por que nós existimos? Quanto mais o conhecemos, mais acreditamos e confiamos nele. Então isso também é um benefício, conhecer mais a Deus. Conhecendo a Deus também, a gente tem mais força espiritual, né? Nós somos fortes e nós sentimos mais dispostos e capacitados também para amá-lo, para servi-lo, né? Em todos os lugares, em todos os momentos. E saber em que cremos é que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Então, permanecer fiel a Cristo e não negar a fé. Tudo isso são benefícios em conhecer mais a Deus, né? E da mesma forma é perigoso nós não conhecermos a Deus, porque nós vamos formar dentro de nós uma ideia errada às vezes de quem é Deus, né? Nós formamos um Deus na nossa mente de acordo com a nossa imagem. Pior do que não fazer é fazer errado. Exatamente. É servir a Deus de uma forma errada. Então, o conhecer a Deus faz com que a gente sabe quem é de fato o nosso Deus, né? E aí a gente adora esse Deus que é apresentado na palavra dele, né? Quem ele é de fato, e não aquilo que a gente imagina ou a gente pensa que é, né? Quando a gente vê dessa forma, a gente pode fazer falsos deuses, né? E a gente também se conhece, né? Conhecendo Exatamente. a Deus, a gente nos conhece e também percebe a diferença, né? O abismo que há entre a gente vai estudar os atributos de Deus e a gente vai percebendo quão pequeno nós somos, quão grande Ele é, quão singular cada atributo dele é. Então isso faz muita diferença, né? Conhecer a Deus e nos conhecer. Conforme vai mudando, né, as lições, a hora que fecha um tema, o fechamento do tema é justamente isso, né? O contraponto do homem com Deus, né? A resposta do homem àquela característica de Deus, né? A hora que o homem se
depara com aquilo, como que ele reage? Faz a pergunta, né? torna E aí, você, como que você vai responder a isso depois desse conhecimento, né? Tem uma Depois reflexão que você interna, né? aprendeu. Tem uma Se torna reflexão prática, interna. né? Esse conhecimento se torna... Até um texto que aqui, quando ele diz na introdução, que eu achei muito legal, que é 2 Timóteo 2,15, que qual que é o que Paulo vai dizer a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado. E como que a gente vai se apresentar aprovado se a gente não conhece? E a questão de tornar esse conhecimento prático, acho que é o que nós precisamos para o nosso dia a dia. E até a continuação desse versículo que fala, né, que maneja bem a palavra da verdade. É interessante porque você pode conhecer muito bem da Bíblia, mas se você não conhece a Deus, você não entende o que é a essência da palavra dele, né? É que não se envergonha e maneja bem A a palavra palavra da da verdade. verdade. Então, acho que é o princípio de tudo. Não adianta a gente querer conhecer a palavra se a gente não conhece aquele que É o dono da é o palavra. dono da palavra. Quem é a palavra, né? E Então, também a outra coisa importante, além de conhecer a Deus e a palavra, é pôr em prática, né? exato. Porque não adianta a gente ficar só no conhecimento intelectual e não É só colocar na teórico, prática. né? É, só teórico. Então, a falta disso essa consequência, essa ignorância da palavra de Deus, né? Então, a gente vive como se não existisse uma lei, não existisse uma diretriz, e muitos até agem como se Deus não existisse, né? Por falta de conhecer, né? Então, essa é a mais grave. E a falta desse conhecimento, a gente acaba não transmitindo para as próximas gerações. Então, na própria palavra de Deus diz que se uma geração falha, como será a próxima, né? Então, já perdeu praticamente todo esse conhecimento de Deus. Então, aí impera o pecado, impera todas as coisas que não agradam a Deus, né? Então, como nós devemos viver, então? Nós devemos buscá-lo, né? Perseverar nos estudos, não desanimar, não desistir, perseverar não só nos estudos, mas também na prática da oração, ter esse relacionamento com Ele, né? Fazer como um desafio de vida, né? Porque muitas vezes a gente não tem vontade, né, de buscar, ou mesmo as coisas do mundo nos envolvem de uma maneira no nosso cotidiano, que a gente fala assim, não, mas depois eu estudo, e acaba passando dias, e a gente não procura. Então a gente tem que também se desafiar, né? E também um dos perigos de não conhecer a Deus é não entender a vontade dele e a gente acabar pecando por desconhecer. Exato. Então, como diz, né, a gente fica com uma visão indiferente ou apática do pecado. Exatamente. Porque a gente não sabe que aquilo incomoda, que aquilo é uma abominação para Deus, a gente pratica e acaba entristecendo o coração de Deus por falta de conhecimento do que é a vontade dele, do que ele é, né? Então, É que Oséias, né, vai dizer, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes não é simplesmente o fato de você se perder, se perecer. Quantas coisas nós já chamamos de receber de Deus, ou até de fazer para Deus de uma forma muito mais intensa pela falta do conhecimento. Exatamente. Porque na realidade o nosso relacionamento é assim, nós vamos nos conhecendo a cada dia, e como eu vou conhecendo cada um, a gente vai nos relacionando e assim mutuamente a mesma questão com Deus, com as verdades espirituais, e a gente vê dentro deste livro que isso está perto de nós, né? Não é algo que só para os estudiosos, não. É de uma forma muito tranquila, muito profunda, mas muito tranquilo que todos nós podemos conhecer. Porque o livro ele aborda coisas simples. Ele começa com ideias muito simples, o tempo inteiro. A profundidade que dá as lições são justamente os textos bíblicos. Então eu imagino assim, o autor ele conseguiu colocar a didática do livro assim, de um jeito muito simples, as ideias são simples, às vezes até parece até simplório em alguns momentos, mas os textos bíblicos são extremamente ricos. E fundamentais, né? Isso, e ele consegue encaixar os textos bíblicos bem nos lugares certos, e a reflexão através do Espírito Santo é que traz o entendimento, né, da ideia que a gente precisa ter de Deus. Eu achei, quando eu comecei a estudar a minha parte, eu comecei a perceber isso, né? Eu imaginei que talvez eu tivesse dificuldade de levar uma aula de 50 minutos com coisas simples. Mas no final, você acaba
quase sempre ultrapassando o Querendo tempo mais que tempo você ainda, né? tem, Porque... E você termina a lição deixando de dizer tantas coisas que você gostaria de ter dito. E o livro ele é muito, muito Bíblia, né? Então todas as lições tem 30 versículos, Muito versículo. 40 versículos. Então, Que eu palavra. acho importante. Sim, Com certeza. totalmente. O contexto, ele não trata-se de uma opinião. A opinião dele Trata-se, quase na verdade, de se esmiuçar de maneira simples o que a Bíblia fala. Mas todas as conclusões ele leva você a ter essa reflexão, né? Então, até o fato de querer conhecer a Deus, para entender como que nós devemos viver, já exemplifica isso, né? Como é que eu vou viver querendo agradar alguém que eu não conheço? Ou melhor, como é que eu vou crer em alguém que eu não sei quem é? Né? Então, uma coisa é você falar assim, você acredita em Deus? Outra coisa é você falar, você crê em Deus? Você quer servir a Deus? Então, você tem que entender quem é esse Deus. Né? E isso leva a gente a dar esse conhecimento que pauta a nossa maneira de viver, né? E desse livro, e o interessante desse livro, só um detalhe, um pouquinho fora, mas um detalhe, é que você não consegue estudar esse livro sem a Bíblia. Não dá. Porque se você ler uma lição e não tiver a Bíblia, não tem como, porque incompleto. obrigatoriamente você precisa, porque ele vai colocando os pontos, e aí você vai tendo que buscar os textos, e até mesmo a questão que é interessante, que ele algumas situações ele vai falar assim, olha, leia o versículo, leia esse texto várias vezes, até está na sua mente, depois menciona a sua opinião sobre isso. Então até mesmo nos ajuda na questão de uma interpretação bem gostoso, bem legal. Isso mesmo. Então, aqui a grande fonte de conhecimento, que é, na verdade, um atributo do próprio Deus, que Ele é amor, foi ter nos dado a sua palavra, né? Registrada e utilizado esses homens de Deus, né? Usado esses homens de Deus no passado e conservado através do Espírito Santo para que a gente, até no dia de hoje, nós tivéssemos ela aqui bem presente, né? E expandido para todo o mundo. Então, essa é a grande fonte de conhecimento, é a própria palavra dele, né? Nós temos isso como base. Por isso que esse livro é um livro sagrado, né? E por isso que a palavra dele é viva, né? Porque sempre está falando e sempre está renovando em nós, mesmo que a gente repita os mesmos textos, mas ele sempre está falando, né? Sempre atual. Inclusive a gente acaba caindo na questão do desuso da palavra sem dar a devida importância, né? A gente fala às vezes Bíblia como sendo algo simples, um livro, né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso é algo que tem que ficar sempre bem frisado, né? Bíblia é a palavra de Deus, não é simplesmente um livro, né? Há algo de importante ali, há um valor fundamental que está acima de qualquer outra coisa que a humanidade poderia ter, né? Que ela contém a palavra de Deus. E o legal é quando a gente fala que o texto se repete, mas a aplicação na maioria das vezes não. Cada hora que você lê, você estuda, é uma nova aplicação, e até mesmo pra gente. Às vezes você lê um texto hoje, como eu já disse, é um livro que você pode ter e repetir ele várias vezes, porque vai trazer uma nova tônica, vai trazer uma visão diferente. Aí é onde a gente percebe, através dessa leitura do Conhecendo Deus, como a gente já repetiu aqui, né? A importância da Bíblia. Acho que no nosso tempo, nessa nossa geração, parece que a Bíblia meio que ficou um pouco de escanteio, né? A gente tem pegado tantas outras teorias, tantas outras coisas para pautar as nossas vidas, que esquecemos que a gente tem a principal ferramenta na nossa mão, que é a palavra do Senhor. A principal fonte, né? Vemos grandes pregadores, gostamos de assistir vídeos ou ver pregações, né? Que eu não acho isso ruim, mas acho que a maior fonte de conhecimento para o cristão é a palavra de Deus, é a Bíblia. Exatamente. E a primeira coisa que a gente pode perceber que Deus Ele é uma trindade. Né? Ele se apresenta em Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então é 3 em 1. Então eles têm a mesma natureza, a mesma essência divina. Então eles se relacionam um com o outro em uma comunhão perfeita, íntima, né? Contínua. Então Deus é um e Ele existe em 3 pessoas. Né? E esse mistério da Trindade às vezes se torna muito difícil para nós humanos, né? Ter uma compreensão completa, mas na verdade é isso que as Escrituras nos mostram, né? Nos mostra que Deus se apresenta
no Pai, no Filho, no Espírito, e cada um tem o seu papel específico, né, para agir na humanidade e agir na vida de cada um de nós. O que eu acho interessante é que a nossa natureza humana sempre leva a gente a compreender as coisas da nossa régua. Né? Então a gente sempre quer dimensionar todas as coisas que nós enxergamos e vemos de acordo com a nossa ótica. Né? E aqui que a primeira coisa que a gente entende na Bíblia quando a gente vai falar de conhecer a Deus é que ele não tem como a gente mensurar ele utilizando a nossa própria régua. Né? O que a gente vê é muito limitado. Né? A ideia de Deus como uma trindade, não como uma hierarquia, né? Mas como sendo três, iguais. E ainda assim são iguais, e ainda assim estão juntos, estão em tudo, há uma perfeita congruência, comunhão. né? A comunhão. Então a trindade não é algo que nós possamos medir com a nossa mente. Né? Esse conceito, essa diferença abissal, ela é colocada em todos os conceitos da lição. Exatamente. Acho que todo mundo que estudou a lição se deparou com esse conceito de diferença da realidade, né, da essência do homem e Deus. Né? Nós vimos que todos os professores teve dificuldade em achar exemplos humanos. Exatamente. Todo mundo tinha dificuldade, tentava se aproximar ali alguma coisa, mas é muito além da nossa mente, então a gente não consegue encaixar a trindade, por exemplo, ou todos os outros atributos de Deus na nossa mente humana, não tem como dar um exemplo perfeito. A trindade eu acho que ainda é o mais difícil, achar um exemplo humano que encaixe no Deus triuno. Você fala Qualquer exemplo, mais evidente, né? Todo mundo já tentou falar que é um triângulo, falar que é isso, mas sempre fica alguma característica que não bate, então é singular esse atributo de Deus. Fica incompleto sempre. Mas eu acho que é essa que vem a questão. Quando a gente para nesse ponto, a gente percebe isso. Deus está além. Muito. Deus está além. Deus está, vamos dizer assim, aquela ideia, quando a gente passa dentro do conhecimento, Deus dá anos-luzes do nosso entendimento. Mas é quando as lições continuam falando que esse Deus que está a anos-luz do nosso entendimento é um Deus que está próximo da gente. Que Ele quis estar próximo. Porque realmente não tem como, né, a gente explicar algumas situações, por mais que você possa usar, mas você fala, está faltando alguma coisa, não está ainda perfeito. E acho que essa é a maravilha da Bíblia, né? O livro é conhecendo a Deus, mas muitas vezes a gente não entende, né? A gente conhece as características, mas tentar chegar, imaginar e compreender, falar, não, é assim, é muito além. Sabe o que eu pensei? Uma vez um professor falou isso no seminário e eu achei interessante, que ele fala assim, quando a gente vai estudar algo, vamos estudar o celular, então eu vou colocar o celular na mesa, vou desmontar e vou estudar. Ele fala que com Deus é diferente, quem está na mesa somos nós. E Deus que vai nos dando aquilo que Ele quer que a gente conheça. Não tem como eu colocar Deus na mesa e ver, peraí, o que tem? Não, nós que ficamos na mesa e Deus vai dando, olha, conhece isso aqui, conhece, então não temos... Ele vai se revelando. Ele vai se revelando. Né, de um modo progressivo, né? E para cada um de modo específico, né? Exato. Então nós vemos que o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, né? E a gente pode compreender isso através da palavra de Deus, das Escrituras. E o cristão, na verdade, ele é o templo do Espírito Santo, né? Então ele é morada. Então quando o Senhor fala que ele vem habitar em casas, né? Ele na igreja, né? Ele habita em cada um de nós, né? E por isso que nós, como corpo, temos que ser unidos como eles são. Né? Então a unidade dele, é tão assim, são tão coesos, né, que não dá para separar. E é uma das características que a igreja tem que ser, né? Tem que ser unida, né? Tem que ser coesa, falar a mesma linguagem. E aí nós vemos que Deus ele se relaciona com as pessoas, né? Então ele é relacional, né? Ele é pessoal. E aí nós vemos que com a vinda do pecado, a gente pode perceber isso lá logo no comecinho de Gênesis, quando o homem, né, pecou desobedecendo a Deus, não fazendo o que Deus tinha direcionado para ele, né? Então houve uma quebra nesse relacionamento. E aí agora o relacionamento
está quebrado e ele precisa ser agora novamente feito de tal maneira que possa ligar esse relacionamento, Restaurar, né? Restaurar esse relacionamento quebrado, né? E aí que ele derrama a sua graça e a sua misericórdia, né? E é demonstrado pelo seu grande amor. O que é mais incrível, né? Porque você vai conhecendo, a cada passo que nós vamos seguindo com a lição, a gente vai conhecendo um atributo de Deus que é maior, é perfeito, mas isso só nos aproxima mais e nos faz entender mais o tamanho da graça que é, né? Porque fomos nós que quebramos o relacionamento, não foi o contrário, né? Nunca foi dada da parte de Deus uma armadilha para que fosse quebrado. Isso daí foi uma decisão nossa, né? Então todos nós tomamos essa decisão de nos separar, né? E a única coisa que ele manteve sempre fiel, né? Que ele sempre foi fiel à sua essência, né? É de nunca impedir de ter esse relacionamento, né? Mas basta que a gente tenha que também ter esse passo relacional com Deus e cumprir tudo aquilo que ele já deixou para que a gente fizesse, né? Então, o que eu acho mais incrível é que nós nunca teríamos essa dimensão de conseguir chegar a ele. Então, ele dá para a gente o caminho para conseguir fazer isso, né? Ele vem e nos oferece primeiro, exatamente, né? Nos A sua ensina, graça, né? ele fala assim, olha, eu estou te dando, né, um caminho como que você deve fazer. E isso é muito importante, né? Exato. Eu fico até imaginando, como o Guilherme falou, a dificuldade de você conseguir exemplificar as coisas, né? Mas eu acredito que todo mundo já teve algum problema, alguma quebra de confiança ou alguma, que eu posso dizer, uma decepção com alguém, né? E a dificuldade, às vezes, é que nós temos de conseguir chegar para essa pessoa e dar para ela a oportunidade de que ela se aproxime de novo da gente, né? Porque, às vezes, quanto maior a decepção, mais a gente quer se afastar dessa outra pessoa. Então, há uma quebra de confiança muito grande. E com Deus, então, foi muito maior ainda, né? E ainda assim, a graça dele é tão grande que ele dá pra gente o caminho de voltar a ter esse relacionamento. É diferente, né? Então, até com isso, a gente vê a diferença da essência de Deus para nós. E tem um modo como nós devemos chegar, né? Nós devemos chegar diante dele numa atitude de humildade, né? Sim. Reconhecendo quem ele é, né? E Deus é grande. Porque a partir do momento que toda essa atitude do homem demonstra uma grande rebeldia, Exato. né? É negar, na verdade, quem ele é, né? E a ideia também que você fala, a gente começou falando do relacionamento que o Senhor quer com uma igreja, que a igreja viva, Deus primeiro ele falou, olha, é assim. Ele falou, olha, vai lá e faça, mas como? Não, Deus primeiro fez, ele deu oportunidade, ele usou da sua graça. Nós, como o Bruninho colocou, nós que quebramos o relacionamento e Deus veio atrás, né, para nos restaurar através da sua graça, misericórdia. Ele vem então hoje dentro da igreja, acho que essa mesma visão que a gente tem que ter. E quando a gente usa, porque Deus não me pede para fazer nada que primeiro ele não tenha feito. Exato. Porque primeiro ele não age primeiro em nosso favor. Sempre foi exemplo. Não tinha outro caminho, na verdade, também, né? O homem não seria capaz de chamar a atenção de Deus se não partisse de Deus a intenção de restaurar o relacionamento, né? O homem quebrou e Deus foi totalmente responsável pela restauração. O homem foi totalmente responsável pela quebra. Deus. E oposto, Deus foi totalmente responsável pela restauração. Desde o início, né, com a promessa já de que isso aconteceria, logo depois da queda já teve a promessa dessa restauração. E o relacionamento, a retomada do relacionamento gradual foi acontecendo a partir do chamado de Abraão, o tabernáculo, todas as instruções. A partir dali já tinha instruções de como se relacionar, né? Como Deus gostaria de ser tratado, como que o homem ia chegar perto dele, né? Como tinha algumas regras, né? Então Deus teve o cuidado de mostrar para o homem como que seria possível isso. E o homem só precisou seguir as instruções, né? E aí quando chegou Jesus, o que faltava de entendimento foi esclarecido, né? A plenitude, né? Sim. Ali teve a plenitude total. A gente vê ali, por exemplo, Jesus na conversa com a mulher samaritana, né? Onde que você percebe que não tinha entendimento do relacionamento com Deus, onde devemos adorar, né? Então,
eles estavam muito ligados ao cerimonialismo que eles foram ensinados. Território, né? Inclusive a guerra de território, né? Territorial, ainda tinha questão política, né? Até hoje. E nessa Ali passagem da mulher Samaria, samaritana, Jesus revela um dos atributos de Deus, né? Que ele fala que Deus é espírito, e é necessário que a gente o adore em espírito e em verdade. E é um dos atributos. Aí Jesus também. fala, quebra ali aquela que tinha uma questão política, um rancor, né? Ali uma disputa. E aí Jesus quebra tudo isso. É chegado o tempo e chegou. O tempo chegou. Tá claro agora. Deus restaurou o relacionamento pleno, né? Com a salvação em Cristo, né? Somos filhos. Exatamente. Legal. Né? E mostra aí o grande amor, né, que ele tem por nós. Né? E só apenas um Deus grande e maravilhoso, né, bondoso, criador, autoexistente, magnificente, né, sua grandeza que é insondável, inescrutável. Então, tudo isso demonstra, na verdade, mais uma característica de Deus, que ele é grande. Né? Exato. Que Deus ele é grande. A palavra grande, né? A gente olha, tudo a gente olha com um limite, né? Mas quando a gente vê que fala que Deus é grande, é no sentido de que não há nada maior. Sim. Né? Então não tem como você comparar nada com Deus. Né? Então ele é grande, ele é grande. Né? Então exige um temor, né? Exige Exatamente. que nós devemos temer esse Deus, né? E nada do que nós possamos criar vai ser maior do que ele. Né? Ele é o único Deus, ele é um Deus grande. Né? É que na realidade a gente tem a ideia, falou de grande, você quer mensurar quão grande é. Sempre tem algo maior. Quando você fala, e na realidade não, Deus é grande, né? São atributos, né, como Deus é infinito, né, e isso nunca vai entrar na mente humana, algo que não tem começo, não tem fim. Então, como ser finito, né? Vai entender o infinito. Todos nós somos finitos. Toda a natureza tudo que é a gente finita. conhece teve um início. Teve. E Tudo vai tem ter um data de fim. validade, né? Tem Tudo uma tem data de validade. Então nossa mente é limitada. Aí já mostra mais um atributo dele, que Deus é eterno. Né? Eterno, exatamente. Então, nós somos finitos e teremos um fim. Embora a nossa vida já comece aqui e já tem a continuidade, né? Ou a nossa vida com Cristo ou a vida sem Cristo. Isso, eu acho que dentro dessa questão também, e dentro desses estudos, pelo menos que eu tenho percebido muito, todos os estudos deles, que os meninos têm dado, tem sido muito bom, parabéns a todos, que quando termina o estudo, a gente sente assim, parece que Deus, sabe, aquele Deus está tão grande, tão poderoso, tão distante, mas ao mesmo tempo você fala, peraí, eu posso confiar. Porque se ele é perfeito, se ele é grande, tipo assim, não tem nada maior. Então a gente para assim, a gente sabe que a gente vive muitos problemas, muitos irmãos da nossa igreja vivendo muitas situações difíceis. Só que quando você pensa no Deus grande, você fala, ele é maior do que isso. Ele é maior do que a pandemia, ele é maior do que o meu medo, do que o meu medo, né? ou até mesmo algo que às vezes a gente tem dificuldade de falar, ele é maior do que o meu pecado. Exato. Ele é maior do que o meu pecado. Então isso eu acho que é um momento onde a gente pode, com muita tranquilidade, possamos estar, vamos dizer assim, cheio de feridas, de pecado, de tantas coisas, mas mesmo assim eu posso me curvar diante dele, reconhecendo essa grandeza, reconhecendo esse amor com confiança, sabendo que esse Deus que é grande, perfeito, infinito, cheio de graça, né? Então eu acho que isso, dentro desse estudo, eu acho que é um incentivo muito isso, a confiarmos mais em Deus. E pastor, sabe também o que chama atenção no final de cada aula? A gente conhecer mais um atributo, saber quão difícil é a gente entender a grandeza de Deus, a perfeição de Deus, e o que mais assim traz um refrigério, traz um consolo é saber que esse Deus gigante, Deus tremendo, olha para nós e conhece cada um pelo nome e se preocupa com os nossos problemas. E isso é fantástico, você pensa... É um alívio muito grande, né? Você fala, porque no meio do universo, né? Tem até quem fala o tanto de estrelas que existe, o tamanho quantos anos-luz existe o universo. E Deus olhar para mim, se preocupar com os meus problemas, ouvir minha oração, eu acho que no final de cada lição é isso que a gente tem que refletir, falar, esse Deus ainda
se preocupa comigo. Eu penso nessa questão, pensei muitas vezes nas aulas, falei assim, poxa, hoje à noite eu preciso vir para o culto e o meu louvor precisa ser diferente. Exato. Né? O meu louvor precisa ser diferente, porque não é só cantar, não é só participar do momento de louvor, mas realmente entender quem é esse Deus. Olha quem é esse Deus. Sabe, é que ninguém está falando, não, Deus tão grande, peraí, olha, Ele, como o Rafa colocou, Ele decidiu, foi dele, é nós, como 100% causador da queda, do Por afastamento. um homem entrou o pecado e por um entrou E a Deus, graça. sabe, então fala assim, quando a gente pensa nisso, a nossa forma de culto é diferente, a nossa forma de orar precisa ser difícil. Nossa porque gratidão. É a nossa gratidão, então porque, e aonde eu comentei algumas vezes com esse livro, falando assim, esse livro é algo sensacional, Exatamente. né? É algo sensacional porque ele te traz isso, ele mexe com você, porque ele não está trazendo só uma revelação de quem é Deus, mas como a gente começou a conversa nisso, de quem eu sou, às vezes pequeno, mas esse Deus está me olhando, peraí, eu preciso mudar minha performance diante dele. É que muitas vezes também a gente não dá a importância para a palavra. Fala, não, meu Deus é grande, mas a gente não para pensar o quão grande. Meu Exato. Deus é poderoso, mas a gente não para pensar o quão poderoso. A lição- gente ficou banal as palavras, a gente fala Essa assim. é a resposta do homem quando se depara com os atributos. Né? Então você se depara com o atributo, você conhece a Deus e isso te constrange. Você fica Exato. constrangido diante de Deus. Você fica grato, você fica constrangido. Faz com que o seu louvor mude. Falar, eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Ele não fez de qualquer jeito, né? Você fica constrangido. Porque você percebe o tamanho dele, a E importância você dele. também percebe que por mais que você tente, não vai ser o suficiente. Você não vai render um louvor à altura do nosso Deus. A gente Não. vai estar sempre E aí você entende tentando. aquele versículo, né? Porque que o amor de Deus nos constrange. Né? Nos constrange por quê? Porque acima de tudo isso daí, ele coloca o resgate das nossas vidas. Né? Ele dá essa opção. Né? É Então, inexplicável, é sobrenatural. né? Muitas vezes não é compreendido. A gente só consegue compreender alguma coisa à medida que o Espírito Santo nos revela. Sem a revelação do Espírito Santo, não somos capazes de entender. E tem que ter Pro mundo é mudança, loucura, né? tem que ter Pela uma loucura, atitude, permanecemos ignorantes sem a Exato. revelação do Espírito Santo. tem que ter uma atitude, uma ação partindo de nós. A partir do momento que foi nos revelado e eu tenho esse conhecimento, então é preciso ter uma mudança, uma atitude, né, da nossa parte em relação àquilo que nós já conhecemos e aprendemos. Então, ele sempre termina os capítulos assim. Então, depois que você conheceu tudo isso, qual deve ser a sua atitude, né? Como que você vai responder a isso, a essa verdade que você passou agora a conhecer, né? Exato. Então, porque tem que ter, porque se não houver uma mudança, uma ação, uma atitude, ou agora como que eu devo proceder, eu devo agir, é porque não houve, então, uma aplicação, um ensino, né? Jesus não fala, né? A gente até citou aqui que a adoração, que Deus é espírito, e importa que a adoração seja feita em espírito e em verdade. A parte do espírito a gente pode entender de diversas maneiras também, né? A questão da adoração e tudo mais. Mas a parte do verdade, ela não pode passar batido, né? E como é que a gente vai adorar Deus em verdade se a gente não sabe como tem que adorar Ele em verdade, né? Então a questão do entendimento de quem Deus é, para que a gente nos coloquemos no nosso lugar e entendemos tudo que Ele tem feito por nós, é o que é mais incrível, né? No livro ele traz uma série que ele chama de excelências, né? As excelências de Deus. E aí ele fala que Deus é grande, Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é imutável, é autoexistente e autossuficiente. A gente até parece que uma qualidade meio que é óbvia, que é um sinônimo da outra, mas não é. Todas essas excelências, né? E a excelência significa que isso daí é supremo, né? A supremacia, a primazia, ou seja, está acima de tudo, né? Então, quando fala que Deus é grande, Ele é maior do que tudo. Não há nada maior do que Deus, né? Deus é perfeito, significa que Ele não tem que mudar nada. É que falta palavras para adjetivar, né? Grande, Entendeu? grande, beleza, mas teria que ter palavras maiores, né? E aí a gente vai complementando, né? Você fala, Deus é grande, Deus é perfeito, e Deus é eterno. Você fala assim, nossa, mas o que é perfeito não é eterno? Não, uma coisa
não sobrepõe a outra, né? A eternidade tem a ver com tempo, o nosso tempo é limitado. Todos nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? 365 dias no ano. Deus ele está antes do tempo ser formado e ele vai continuar desde depois que o tempo acabar, né? Então a gente não consegue entender porque nós temos um início, né? Deus não tem, ele é eterno, significa que ele estava antes de tudo e vai continuar depois de Mas tudo. além de Deus ser perfeito, as obras são perfeitas Tudo também. que ele faz, né? Tudo que faz com excelência, tudo, a vontade dele é perfeita, a obra dele é perfeita. Então, são muitas coisas a agradecer, a compreender, e o livro nos ajuda nessa parte também, né? Exato. Por isso que se torna muito importante a questão do conhecer a Deus. Porque como o Bruninho falou da verdade, muitas vezes a minha verdade pode ser uma mentira. Exato. De acordo com o meu padrão, a minha verdade pode ser uma mentira. Então, dentro da verdade, eu preciso da verdade de Deus. Até mesmo se você falar assim, não, precisamos dar um louvor perfeito. Como que é? Como que é uma adoração perfeita a Deus? Exato. A gente não tem esse padrão de perfeição, porque a perfeição de Deus, a verdade de Deus, está além do que a gente pode imaginar. Então, como eu falo, é aquela visão de que Deus nos dá um presente para a gente devolver para Ele. Porque se Ele não nos der, o que a gente pode dar para Ele? É tanto que quando Jesus ensinava isso e mostrava na prática essas ações, pareciam loucura, né? Quando, posso citar vários exemplos, tem o exemplo da oferta, né? da viúva que traz uma ofertinha que para nós não significa nada, mas para Deus significou mais do que todo mundo, né? Aquilo foi perfeito para Deus. Então, como é que a gente vai adorar em verdade se a gente não conhece Ele? Ela conhecia Ele de uma maneira que talvez eu não conheço, eu não tenho entendido ainda, e esse estudo nos leva a crer dessa maneira, né? Então, um louvor não necessita ser aquele, a voz mais linda, mais magnífica, mas um louvor feito de coração, né, de verdade, né, com certeza ela vale mais do que a voz mais linda do mundo, né? É que a palavra verdade, às vezes, ela é banalizada. Exato. E ela é até desacreditada. Além de banalizada, é desacreditada. Mas ela é muito colocada na palavra de Deus para poder associar Deus a esse termo, verdade. Isso daí ficou muito presente na lição que eu estudei, que eu passei. E quando Jesus fala que ele a verdade é a vida, ele está se colocando como o mesmo Deus que está sendo citado lá em Jeremias 10:10, que ele é o Deus de verdade e o Deus de vida, em contraponto. E aí, assim, a autenticidade de Deus não permite que Deus se relacione de outra forma senão em verdade. Ele se relaciona sempre em verdade. Toda vez que ele for agir ou atuar, vai ser com verdade. Não importa a opinião de ninguém. Exato. Deus não se constrange com a opinião de ninguém. Deus é autêntico e vai agir sempre daquela forma. E a nossa resposta a isso tem que ser em verdade, porque senão não é válido. Porque o nosso Deus esquadrinha a gente em verdade. E qualquer coisa diferente disso vai ser recusado. E a gente precisa conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o termo verdade é aplicado em muitos aspectos, inclusive associado ao próprio nome de Deus. E sabe o que eu acho legal? É que, entendendo isso, esses atributos de Deus, o que pode parecer, talvez para quem não tem esse relacionamento com Ele, ser algo que traria talvez medo, é o que nos traz mais esperança e mais consolo, mais segurança. Porque Deus é imutável, então se a verdade dele, Ele já colocou, ela não muda. Então se Ele nos deu a maneira de ser resgatados, isso não vai mudar, porque Ele é imutável. O termo do direito traz uma segurança jurídica. Exato. Se está escrito ali, tá você escrito, não precisa não ficar vai com mudar, medo, não vai né? Está escrito. E até no direito, às vezes tem aqueles que interpretam diferente, né? Que no caso não tem esse problema, esse erro de interpretação, né? Engraçado que em Êxodo, né, em Êxodo 3,14, Deus fala, eu sou o que sou. Ele fala isso para Moisés, né? Eu sou o que eu sou, entendeu? Eu sou o que sou, né? Então, se eles me perguntarem quem você é, o que eu digo para eles? Eu sou o que sou, entendeu? Não há mudança, não há, tá aqui, ele se expôs ali da maneira como que ele queria ser adorado. Não, ele e mostra também tudo. nessa fala de Deus, ele não tinha um exemplo.
Não adianta ele apontar, ele ia Exato. falar, ele não tinha para que apontar. O próprio exemplo era É, ele, né? Ele falou, era o "Sou o que sou", padrão. não tem nada comparável, então É. não tinha como ele dar um exemplo. Engraçado, Eu sou o que sou, não tem. eles deram um exemplo de rocha, né? Você fala assim, nossa, mas uma montanha, ela existe, né? Tá aqui desde a fundação do mundo, mas até a rocha muda, né? Mas Deus não muda, né? Então a gente até tentando dar um exemplo que se assemelhe, não tem como, Nem né? Foge, porque Deus totalmente. está além. Por isso que ele diz, né? Eu sou o que sou. E Exato. naquela época, e dando para nós hoje, por isso que eu sempre penso, até ouvi um pastor esses dias num curso aí falando sobre isso, que muitas vezes Deus não está buscando a nossa perfeição, porque Ele sabe quem nós somos. Ele está buscando a nossa integridade. Exato. Porque quando nós somos inteiros naquilo que estamos fazendo, tipo, estamos aqui agora, né, nesse bate-papo, então estamos inteiros aqui, estamos 100% aqui. Vamos adorar, então nós estamos inteiros. Aquele momento é isso, é 100%. E aí é onde vem, como você falou, de repente, olha um momento do louvor ou um culto que para nós, poxa, que coisa bonita, mas parece que foi vazio. Exato. Dependendo. Né? Não que seja louvor ruim, que vai ser bom, mas não é um padrão. Não quer dizer que tudo afinadinho, tudo bonitinho, que é. E outro atributo de Deus é a autossuficiência, né? Então nada que a gente possa fazer complete Deus. Ninguém vai ajudar Deus Ninguém em vai nada. ajudar. Ele é autossuficiente, ele não precisa. Não tem nada ser nosso que a cativado, gente possa possa entregar para ele. Surpreender Deus hoje. Exato. Então, Vamos continuar na próxima semana, então, a Exato. gente falando mais Estouramos sobre bastante os o outros tempo. atributos, porque são muitos, né? E cada dia nós vamos perceber sobre um atributo específico de Deus. Amém, irmãos. Na realidade, espero que os irmãos tenham gostado. Né? Semana que vem tem mais, né? Vamos continuar nesse momento, que os irmãos também possam usar aí os comentários, compartilhar, que depois a gente quer sair daqui, a gente quer ver os comentários, com né? Ver o certeza. que cada um comentou. Tire alguma coisa que você tirou que foi importante, compartilha com a gente. Com certeza vai ser um incentivo para as próximas aulas e na semana que vem a gente continua. Em a nome gente de vai Jesus. batendo papo, né, pastor? E acaba. Se nem deixar, isso. faz uma... Se deixar, vamos longe aí. Mas amém, vamos orar então? Vamos. Amém? Só pra gente... Gui, ora por nós. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de estarmos em Tua presença com os nossos irmãos e aprendendo um pouco mais de Ti, ó Pai. Sabemos que temos essa necessidade de conhecer mais de Ti, para que possamos nos conhecer, para que possamos não pecar contra Ti, ó Pai, e possamos a cada dia mais procurar estar mais próximo do Senhor, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém. E que possamos a cada dia mais adorar o Senhor em espírito e em verdade. Continua nos dando sabedoria para aprender a Tua palavra, vontade, ânimo de estar buscando, se debruçando sobre a Tua palavra, para que possamos cada dia mais conhecer a Ti e Te agradar e fazer a Tua vontade, que esse é o desejo do nosso coração. É isso que nós Te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Bom dia.